Olá, gente. Vamos falar então da prova de redação desse segundo dia de provas para o vestibular edição 2021 para a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. A prova, a gente sabe, é elaborada pela Fundação VUNESP. Eu tenho algumas coisas a comentar. Primeiro, é um tema que, de certa forma, dialoga com o tema da FAMEMA, da Faculdade de Medicina de Marília, também elaborado pela Fundação VUNESP. No caso da FAMEMA, era o direito ao esquecimento. Era o direito ao esquecimento. E aqui a gente tem um tema bacana, de certa maneira a gente comemora, nossos alunos devem ter se sentido à vontade, porque a gente discutiu ao longo desse ano a tal cultura do cancelamento, que traz também ali no seu bojo a questão da lacração, né? A gente discutiu tudo isso e o tema trouxe um terceiro irmãozinho dessa cultura das plataformas digitais, especialmente das redes sociais, que é o fenômeno do exposed, né? Traduziu-se lá o termo do inglês, que consta então na exposição de atos praticados condenáveis ou até criminosos, né? Exposição da privacidade de outros e tal. Nós temos dois textos de coletânea, mas a frase tema, eu vou começar por onde você começou. Você olhou os textos, ignorou-os e foi direto para a frase tema, que diz o seguinte: publicação na internet de casos de violência contra a mulher, entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. Entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. E aí a gente teve dois textos em coletânea. O primeiro, uma matéria assinada pelo Eduardo Vanini no jornal O Globo, cujo título é Depois da lacração e do cancelamento, exposed é a moda da vez nas redes sociais, não nas redes. Define o termo num primeiro parágrafo, aí, né, a revelação de um fato criminoso ou questionável e de seu respectivo autor em plataformas digitais. Então, é a publicação por parte da vítima de um ato criminoso ou pelo menos questionável e do autor desse ato nas redes. Aí o segundo parágrafo abre com um contudo que vira a mesa e que diz o seguinte: muitas vezes as páginas de internet que publicam esse tipo de notícia não têm uma autoria clara. Então fica ali possibilidade de questionar a veracidade dessa publicação. O autor e isso pode levar, segundo a especialista ali em direito, né, da USP de Ribeirão Preto, pode levar o autor da publicação a ser, por exemplo, processado por calúnia, por crime de calúnia. Quer dizer, você denuncia alguém por um crime ou por algo questionável, você não consegue provar isso que você está denunciando, você está expondo esse cara, esse suposto réu, está expondo o cara, e se você não conseguir provar, o tiro pode virar, né? Pode cair contra você, publicador, um crime de calúnia. Então isso é o que está no segundo parágrafo. Aí um professor de antropologia discute uma outra questão, que é a questão das redes sociais de um modo geral. É tudo muito veloz, é tudo muito rápido, é tudo muito sim ou não. E aí você muda de opinião rapidamente, é tudo muito volátil nesse universo das redes sociais, nesse universo da internet. E assim, a partir do momento que você publicou uma acusação, há uma aceleração em processos que deveriam demorar um pouco mais. Espera aí, existe uma acusação, beleza, então você tem um acusado e um acusador. Aí o que se espera do mundo? Que haja um processo de julgamento, um processo jurídico, julgamento, vamos ouvir os dois lados, até se chegar lá no final desse processo, que pode ser médio ou longo prazo,
a uma eventual condenação ou absolvição. Nesse tipo de denúncia na internet, é o que está discutindo ali o terceiro parágrafo, não tem julgamento, não tem nada, o cara já é condenado. Sem você ouvir o outro lado, sem direito à defesa, sem princípios jurídicos elementares. Então tem esse outro problema. E esse rico texto 1 dos textos motivadores ainda tem um quarto parágrafo que abre com por outro lado, que vira a mesa de novo e aponta para uma terceira via. Porque olha a frase tema. Publicação na internet de casos de violência contra a mulher. Esse é o tema. Tradição da VUNESP, temas binários, temas polarizados, sim ou não, a favor ou contra. Dos últimos tempos para cá, a VUNESP, em vez do ou, isso ou aquilo, ela tem utilizado a preposição entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. E esse último parágrafo do texto 1, ele aponta para um outro caminho, quer dizer, você não precisa necessariamente assumir um dos dois lados. É possível o difícil e sofisticadíssimo caminho da ponderação. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas isso é muito difícil. Ficar em cima do muro é a posição mais difícil e não é desejável. Então você pode ter um posicionamento bem definido que contemple as duas coisas, que concorde, que é o direito à denúncia, promove-se o direito à denúncia, e você concorda também que é a exposição do acusado. E esse último parágrafo, né, a Ana Lara Camargo de Castro, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ela diz isso com ponderações e com... se você ponderar, se você eliminar determinados excessos, lapidar os excessos, é o termo que ela usa, essas exposições nas redes sociais, na internet, podem servir de interessante instrumento para a promoção da justiça. Então, é um instrumento considerável. O segundo texto, ele já vai cair mais explicitamente no recorte temático. Por quê? O texto 1, ele falou revelação de um fato criminoso ou questionável e revelação do respectivo autor. Mas em nenhum momento ele tratou especificamente da questão de gênero. E a frase tema é publicação na internet de casos de violência contra a mulher. É o texto 2 que vai promover esse recorte temático. Então, o importante é a gente saber, e você vê que a prova de redação, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura. É importante a gente saber ler os dois textos e articular essa leitura. O primeiro texto, ele discutiu o fenômeno do exposed de um modo geral. O segundo texto trouxe a questão para o recorte temático, que é o da violência contra a mulher. É o texto assinado pela Camila Brandalize, publicado no UOL, cujo título é Exposed. Como denunciar casos de abuso e assédio nas redes com segurança. E aí vai ser bem, tem esse senso meio que didático, né? Mulheres de todo o país têm usado as redes sociais para denunciar violências sexuais e de gênero com a hashtag Exposed, seguida do nome da cidade em que vivem. Há relatos de estupro, assédio sexual, importunação sexual, entre outras denúncias de violências às quais elas foram submetidas. Segundo especialistas, uma ação conjunta como essa pode motivar que a mulher faça uma denúncia formal. Então, é a primeira parte o primeiro polo do tema, entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. Então, essas publicações coletivas podem incentivar as mulheres a denunciarem esse tipo de prática. De um modo geral, houve-se uma advogada que vê vários pontos positivos nessas postagens coletivas. Um deles diz menos direito até ao campo jurídico e, mais especificamente, ao campo clínico, né? Vamos lembrar que é um vestibular para uma faculdade de medicina, que muitas vezes, e aí não vou dizer só a crimes, violência contra a mulher e tal, mas traumas, situações traumáticas. Muitas vezes,
o contato com outras pessoas que sofreram traumas semelhantes pode ajudar na recuperação emocional, na recuperação psíquica e intelectual da vítima, né, meu? Porque, tá, a gente tá falando de crime contra a mulher, mas podem ser outros crimes. A gente vive uma situação individual e quando a gente entra em contato com outras pessoas que sofreram situações semelhantes, isso pode ser benéfico do ponto de vista do tratamento da recuperação emocional mesmo. Então, tem essa questão aqui em jogo. O último parágrafo, iniciado por um contudo também, ele chama atenção para isso, que tem que tomar muito cuidado com a exposição do criminoso. Olha, a vítima deve evitar publicar nomes, dados pessoais do agressor ou informações que possam identificá-lo. Aí uma advogada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, pondera que essa é a primeira orientação para proteger a sobrevivente de violência. Se postar com o nome, muito provavelmente vai sofrer processo tanto criminal quanto civil, que são meios usados para silenciar. E aí entra no segundo polo do tema, entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. Eu chamaria atenção para um detalhe no título do texto 2. Exposed, como denunciar casos de abuso e assédio nas redes com segurança. A segurança seria isso, você tomar cuidado com a exposição do agressor, porque isso pode gerar processos. Bom, isso tudo dito, eu queria entrar no campo mesmo da argumentação. Gente, a Fundação VUNESP, nessa prova da Faculdade de Medicina de Rio Preto, andou bem próximo do universo seu, da faixa de idade de vocês que estão prestando esse vestibular, que são as plataformas digitais, que são essas redes sociais e que aponta para uma civilização que se pretende melhor nesse século XXI. Então, velho, seria interessante você usar na sua argumentação casos que você sabe muito melhor que eu, que ilustram esse tipo de situação. Seja o caso lá da televisão, que envolve a comediante contra o chefe lá de núcleo de comédia da maior rede de TV aberta do Brasil, seja o caso daquele famoso médico Roger Abdelmaci e inúmeras vítimas que o denunciaram, seja o caso, sei lá, de Deus, João de Deus. Os da Globo, vou falar, os casos estão aí na mídia, o Márcio Smelling e a Dani Calabresa, tem o caso daquela menina de Santa Catarina, inúmeros casos. Então, você dispõe de argumentos de prova concreta só do Brasil para justificar a sua redação, para fundamentar a sua redação. Não precisa citar filósofos que você nunca leu para parecer o que você não é, né? É um tema sob medida para você escrever essa redação quase tão à vontade como quem estivesse escrevendo um textão de internet, um post na sua página do Facebook. Tá bom? Espero e tenho certeza que você mandou bem, a gente estava preparado para esse tipo de discussão. Desejo uma ótima sequência nessa temporada de vestibulares e estaremos aqui quando você nos consultar. Até, um abraço.